Feita a análise de concorrentes, agora é a hora da gente fazer a análise de clientes. A gente vai fazer, né? Assim como a gente fez a análise de concorrentes, vamos fazer também a análise de clientes. O que é uma análise de clientes? A análise para você definir quem será seu público-alvo e assim saber como alcançá-lo. Então, como que você vai saber o que você vai vender se você não sabe com quem que você vai falar? Então, o primeiro ponto, você precisa identificar quem que vai ser seu público. E a partir disso, sim, definir o produto. O que a maioria das pessoas fazem? Escolhe o produto e depois escolhe o público-alvo, nem escolhe o público-alvo, nem sabe o que é público-alvo, né? E aí não consegue vender e fala, não sei o que eu estou fazendo de errado. E aí depois é o que eu disse para vocês, eu quero só o módulo de vendas. Mas às vezes o erro foi aqui, na hora de escolher o público-alvo, com quem que você quer falar, né? Então, é muito importante também fazer essa análise antes de começar. Se você quer cometer o mínimo de erros possíveis, é importante começar por aqui. E por que é importante? Você vai criar vantagens competitivas, que pensa, se você sabe com quem você quer falar, se você conhece o seu público, você vai conseguir trazer o produto ideal, você vai conseguir trazer o preço ideal, estilo de produto perfeito, vai ser o encaixe perfeito, sabe, quebra-cabeça? A peça vai chegar e vai encaixar. Então, com isso, você se destaca no mercado. Saber onde encontrar e conquistar seus clientes. E se você conhece elas, você sabe onde elas estão, você sabe como chegar até elas, e isso facilita para você. Você vai conseguir captar mais fácil seus clientes. E vai conseguir identificar as consumidoras com maior potencial de adquirir seus produtos. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, porque é aquela frase de praxe. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, não adianta você querer atender todas as mães, todos os estilos de mães, todas as mães que têm todas as rendas. Não. O sucesso vai estar na contramão disso. Quanto mais específica você for, mais sucesso você vai ter. E quando eu falo de específica, é específica em grade de tamanhos, específica em estilo de produto, específica em preço. Então, quanto mais você entender seu cliente, melhor. E vai poder montar planejamentos e estratégias mais assertivas, porque você conhece muito bem seu público, você sabe onde ele está, você sabe como chegar até ele, você sabe o que ele gosta, e aí não tem como dar errado, né? Então, é a junção perfeita. Qual que é o objetivo, né, de você fazer a análise de clientes? Definir um grupo de clientes e sanar as necessidades específicas desse público. Então, percebem? Grupo específico. Então, você vai definir dentro de mães, tem a mãe da classe A, da classe B, da classe C, da classe D, E. Vai ter aquela mãe que gosta de moda blogueirinha, vai ter aquela mãe que gosta de um pijama X, Y, Z, tem a mãe que é moda praia, vai ter a mãe que precisa de uma roupa batizado, vai ter aquela mãe que vai estar montando enxoval. E aí você precisa escolher uma dessas mães. Fabiane, quero trabalhar com todas essas mães, com todos esses estilos. Tem problema? Não, não tem. Só que isso depende do seu investimento. Por quê? Vai requerer de você muito mais tempo, muito mais dedicação e muito mais dinheiro. Porque você vai ter que ter um estoque com todos esses estilos de produto. Na hora de se comunicar com essas mães, você vai precisar saber como falar com cada mãe. Por quê? No marketing, você tem que falar a linguagem de cada mãe. E como você conversa com a mãe que está montando um enxoval é totalmente diferente da forma como você conversa com a mãe que tem uma teen, uma adolescente em casa. E aí, você tem que se comunicar de forma diferente. E aí, se você quer trabalhar com todos os estilos, você precisa saber se comunicar com essa e se comunicar com essa também. E com as do meio também. E você vai precisar saber se comunicar com aquela que gosta de um estilo mais radical e com aquela que gosta de um estilo mais clássico. Percebem como é desafiador? Então, se você quer ter mais sucesso, quanto mais específica você for em estilo de produto, grade de tamanhos, melhor. Você vai requerer menos de você vai conseguir se destacar mais no mercado e vai conseguir ter mais sucesso.
É importante que você tenha, a gente vai trabalhar isso no diferencial, na última aula, mas que você seja referência em alguma coisa, que você seja autoridade em alguma coisa. Eu compro na loja da Diene porque ela tem a roupa para o dia a dia sempre que eu preciso. Eu compro na loja da Karina porque ela tem biquínis, toda vez aqueles biquínis maravilhosos. Então, quando eu penso em biquíni, a primeira loja que vem na minha cabeça é a Karina. Quando eu penso em roupa para o dia a dia, a primeira loja que vem na minha cabeça é a Diane. Então, você precisa deixar isso claro para o seu público. E esse é esse é um dos grandes erros também que as mães que querem começar a vender roupas infantis cometem, que quer colocar todos os estilos de produtos de todas as grades de tamanho. Então, o objetivo é que você escolha um grupo e aí, a partir disso, sanar as necessidades específicas. Então, eu fiz a minha análise aqui de concorrentes, fiz a minha análise de clientes e eu descobri que o ideal é eu trabalhar, que o que meu público quer é peças moda blogueirinha. Então, eu vou sanar a necessidade desse público e é com esse público que eu vou falar e eu quero ser referência como uma loja estilo moda blogueirinha, entendeu? Então, é muito importante. E compreendendo quais são os produtos desejáveis pelas suas clientes, facilitar a busca pelas melhores formas de atendê-los. Então, a partir dessa análise, da análise de concorrentes, juntando os dois, você vai saber exatamente qual o estilo de produto ideal para o seu público. Lembra que eu falei para vocês que a gente empreende não para nos satisfazer, para atender nossa necessidade ou atender o nosso gosto, ou o que a gente gosta de comprar, e sim o que o mercado quer, as necessidades do mercado. Então, quando eu falo mercado, é a necessidade dessas mães, as necessidades dessas avós, dessas tias que compram. Então, a gente vai trazer esse produto. E se você conhece esses clientes, conhece o mercado, conhece os concorrentes, você vai saber exatamente o produto certo, que melhor vai caber e que vai... Por isso que, quando você faz análise de concorrentes, análise de clientes, você tem mais assertividade. Porque você vai lá no mercado, busca informação e aí, a partir disso, você toma as decisões. E não, compra o produto, depois toma as decisões. Então, é ir bem a fundo nisso mesmo. Flaviane, já tem loja, precisa fazer análise de clientes? Sempre, 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 sempre assim como a análise de concorrentes. Já vai fazer análise de concorrentes, já faça de clientes também. Por quê? Porque os clientes mudam. A gente muda. Hoje a minha filha cresce, ela tinha um estilo, hoje já tem outro. Eu comprava um tamanho, agora eu compro outro. Então, se os clientes vão crescer, pode ser que você precise fazer alguma alteração na sua grade de tamanho. Pode ser que você tenha que fazer alguma alteração no estilo de produto. Por quê? Não quer dizer que você escolheu trabalhar com o estilo de produto X ou com a grade de tamanho X, que você vai ter que ficar com essa grade para sempre, casar com ela e pronto, acabou. Não, as clientes mudam, as tendências mudam, as crianças crescem, seus clientes vão crescer. E você precisa acompanhar esse ritmo. Você não pode ficar para trás, você tem que seguir essa tendência. Então, pode ser que você começou com uma grade, tem que aumentar, talvez tem que diminuir, talvez tem que mudar o estilo de produto, talvez tem que mudar o preço. Veio uma crise, vou dar um exemplo para vocês. Pandemia, você trabalhava com um produto vestido social. Dava para vender vestido social na pandemia? Não dava, não tinha evento, não tinha onde ir. E aí, você precisa adequar. Se você continuar insistindo no vestido social, você vai quebrar. Então, hora de reavaliar as tendências, reavaliar seus concorrentes e trazer uma novidade, trazer algo diferente, se você quer sobreviver. Então, percebem como é importante? E para quem já tem loja, também ela vai conseguir identificar a origem das suas clientes, né? As minhas clientes vieram de onde? Vieram do Instagram? Como que você me conheceu? Foi pelo Instagram? Foi do boca a boca, a indicação de uma outra cliente? Como que foi? E isso vai mostrar também como as clientes têm chegado até você. Então, você já vai entender aí onde está seu ponto forte e também entender onde está seu ponto fraco, o que você precisa melhorar. Então, você consegue, pelos clientes que você já tem hoje, identificar a origem das suas clientes, para quem já tem loja, né?
e comparar o perfil entre os clientes existentes da sua loja e também fazer uma pesquisa de clientes que ainda não são seus clientes e entender, né, qual que é a diferença entre os clientes que você já tem e de quem deseja obter seus produtos e poder cruzar essas informações também. E isso é uma vantagem, né? Se você já começou a entender quais são seus melhores clientes, por que elas compram ali, já te dá um guia, já fica um pouquinho mais fácil. E perceber também por que algumas deixaram de comprar de você. Como que essas clientes chegaram até você, que eu já falei, e o que elas amam na sua loja, o que faz elas se tornarem clientes de vocês. Então, aí vocês vão entender, quem já tem loja, o que é seu diferencial, qual que é seu ponto forte, e também vai entender o que você precisa melhorar. E também vai entender por que, né, algumas pessoas talvez deixaram de comprar de você. Será que você ficou perdida no mercado? Será que o atendimento deixou a desejar? Será que precisava de formas de pagamento mais flexíveis, formas de atendimento mais flexíveis, né, formas de atendimento? O que foi, né? E aí sim reavaliar e criar aí uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo posicionamento, né? Traçar às vezes um novo diferencial competitivo aí no mercado. Agora, quais são as informações que são importantes você analisar na análise de clientes? Critérios a serem analisados. É muito importante você observar a idade da mãe, tia, avó. Então, você pode rodar essa pesquisa não só para mães, pode rodar também para tias e avós também. Porque elas também compram, mas nosso público-alvo são as mães. Por quê? São elas, geralmente, que tomam a decisão de compra entre um casal, eu estou falando, né? Hoje os pais cada vez estão mais participativos, mas ainda eu raramente falava com homens nos atendimentos, a maioria eram mães. E quando não eram mães, eram tia, avós, mesmo quando era presente, geralmente era uma mulher que procurava o atendimento por roupa infantil. Então, é importante você pegar a idade da mãe. Por que você tem que pegar a idade da mãe? Porque na hora que você for criar suas campanhas, por exemplo, nas redes sociais, você vai pedir qualquer idade que você quer colocar. Geralmente, nós mulheres somos mães entre 25 a 44 anos, em média. Então, geralmente vai ficar dentro disso. Mas é bom você se certificar, que aí tem as tias, avós, às vezes pode estender um pouquinho, e você, na hora de criar suas campanhas, você ser mais assertiva, atrair seu público-alvo especificamente. E você também tem ideia, né, onde encontrar essas mães, pela idade delas, o que elas fazem, onde elas estão. Então, para o marketing vai te ajudar bastante para as vendas. Quantos filhos essa mãe tem para você, ou se não é mãe, né? Quantos netos, sobrinhos? É importante você captar essa informação. Não é uma informação muito relevante, mas se você quiser colocar essa opção, quantos filhos, só para você ter uma ideia, pode colocar. O gênero dos filhos é muito importante, a idade é importante, o gênero é muito importante, ou dos netos ou dos sobrinhos, porque pode ser que você descubra, porque todo mundo acha também que trabalhar com roupas infantis tem que ser masculino e feminino. E aí você pode trabalhar só com descobrir que talvez o ideal não seja trabalhar com masculino e feminino, pode ser só feminino, pode ser só masculino, né? Não necessariamente você precisa trabalhar também com os dois gêneros. Outra informação importante, idade dos filhos, mas mais importante que a idade, se você quiser pegar, você pode pegar, mas o mais importante nem é tão a idade, mas qual tamanho esses filhos, netos, sobrinhos vestem. Por quê? Intuitivamente, uma mãe sabe que uma criança que tem um aninho veste um, por exemplo. Intuitivamente. Mas hoje as crianças não estão mais dentro desse padrão. Tem crianças que tá com aninho usando 3, né? Tem um aninho que está usando M, né? Então, tem crianças de todos os estilos. Então, mais importante que a idade é você saber o tamanho que elas vestem, que é baseado nesses resultados que você vai identificar qual a melhor grade de tamanhos para você trabalhar. Então, é muito importante essa informação.
Profissão é muito importante, porque vai te dar uma noção de classe social. Que às vezes você põe lá na pesquisa qual que é a renda da pessoa, e a maioria não gosta de responder. Então, para não ter que perguntar, se você se importar, pode colocar lá como uma pergunta não obrigatória, né? Mas geralmente as pessoas não gostam de responder. Mas outra opção para você ter uma ideia da classe social é pedir a profissão. E aí você consegue ter uma ideia de quanto mais ou menos, qual que é a classe social dessa pessoa. Lembrando que eu já falei para vocês, classe A mais ou menos 20 salários mínimos, classe B de 10 a 20, classe C de 4 a 10, classe D de 2 a 4 e classe E de 1 a 2 salários mínimos. Outra pergunta importante, quais marcas que ela gosta de comprar? Então, atualmente, quais são as marcas que você gosta de comprar? E aí você pode descobrir, como eu disse, às vezes que tem alguma marca que está saturada no mercado, ou identificar algumas oportunidades. Marcas que gostaria que tivesse na sua cidade, mas não tem também. Isso é uma grande oportunidade, às vezes ela se desloca para outra cidade para poder comprar marca X. E aí, quem sabe, não é oportunidade de você trazer essa marca para ela, né? Não só para ela. Tem que identificar se existe essa demanda não só para ela, se combina com a classe social e tudo, com o estilo, mas quem sabe não é uma oportunidade, né? Quanto ela está disposta a investir em um conjunto para o dia a dia, por exemplo, para a criança ficar ali no dia a dia? Quanto que ela está disposta a investir em uma peça para poder sair, para poder passear? Quanto que ela está disposta em uma peça para poder presentear? E o que que isso vai te ajudar? Na hora da escolha do produto, você já vai ter uma base. Quando ela vai comprar para ficar em casa, ela investe mais ou menos X. A maioria investe X. Quando é para sair, investe Y. Quando é para presentear, já é outro preço. Então, isso vai te dar uma base para você saber ali quanto que essas pessoas estão dispostas a investir na hora de vestir seus filhos. Aí depois você pode perguntar também, que são sugestões, tá? Mas são coisas que eu acho que são importantes. O que ela acha mais importante na hora de comprar roupas infantis? Ela é variedade? É qualidade? É preço? O que ela leva mais em consideração na hora de escolher as peças para os seus filhos? Ou o que ela acha mais importante também na hora de comprar presentes? É preço que ela leva em consideração? É variedade? É estilo de produto? O que é mais importante para ela? Então, para você ter uma noção também, isso vai te ajudar a trabalhar aí os diferenciais da sua loja. Quais redes sociais ela mais usa? Isso também é muito importante. Por quê? Vamos supor, vou chutar aqui, tá? Você descobre que a rede social que ela mais está é o TikTok. Opa, então você precisa estar no TikTok. Porque se os seus clientes estão lá, você tem que estar onde os seus clientes estão. Então, aqui você vai ter uma noção de onde você precisa estar, em quais redes sociais elas estão, e aí você precisa também estar lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu coloquei. E quem não precisam preocupar, eu coloquei um guia com todas essas perguntas, essas sugestões também. Para quem já está no curso da Hotmart, se eu não coloquei lá, hoje eu coloco lá para vocês. E para quem está lá na Green, eu já coloquei lá sugestões de perguntas. Como que vocês podem fazer esse formulário? Você pode fazer manual, fazer essa pergunta manual, ou você pode fazer também, criar um formulário no Google Formulários. E aí você cria essas perguntas e envia para o cliente via WhatsApp, você pode pôr nos grupos da escola, grupo do balé, grupo da natação, mandar para todas as mães que você conhece. Se você, às vezes, não quer comentar que vai começar a loja, fala, eu estou fazendo um curso e me ajuda, eu preciso muito que você responda essa pesquisa, é muito importante para mim, faz parte de um curso que eu estou fazendo, e pede ajuda, né? Fala assim que geralmente as pessoas tendem a colaborar mais quando você pede ajuda. E se você pode falar sobre a loja, você pode falar, vou sortear um desconto, vou sortear um conjunto, uma peça,
para incentivar com que as pessoas participem dessa pesquisa. Outra coisa que você pode fazer também são pesquisas informais. Conversa com suas amigas, conversa com mães, avós, tias que você conhece e vai perguntando para elas o que elas sentem falta, qual estilo de produto, preço que elas estão dispostas a pagar, o que elas sentem falta de atendimento, entrega, e vai identificando essas conversas também, assim, conversa com a mãe, às vezes no balé, na natação, na porta da escola. Isso também, essas conversas informais também vão te ajudar, não deixam de ser também uma pesquisa. Quem não sabe utilizar Google Formulários, eu coloquei também uma aula ensinando passo a passo como você cria um formulário no Google Formulários, e vou mandar no final da aula, para quem quer fazer pelo celular, que esse é pelo computador, um passo a passo também de como que você vai criar um formulário pelo celular, tá bom? Então, vai ter lá o passo a passo se você não souber, mas é super fácil de criar, não tem segredo de enviar, tá bom? E tá lá as sugestões também das perguntas que você pode incluir, mas fique à vontade para incluir as perguntas que você achar que são importantes, incluir, tirar, fique à vontade. Análise das informações. Feito isso, então você vai fazer essa pesquisa, vai rodar essa pesquisa com o máximo de mães que você conseguir, tias e avós. É importante que esteja na onde você vai atuar. Não adianta você mandar sua pesquisa também para outra cidade, mas se você não vai vender para essa cidade. Você tem que identificar a necessidade de desejo de onde você vai atuar. Feito isso, agora é a hora de você analisar as informações. Entender qual que é o produto ideal, a grade ideal de produtos, de tamanhos, para atender as necessidades e desejos aí do seu mercado. Então, existe uma demanda para 2 gêneros, masculino e feminino? Ou tem mais demanda só para menino, ou tem mais demanda só para menina? Isso é um ponto. Aí, assim, você já consegue definir o que é o ideal. Se para você é ideal os dois, se é ideal para você, masculino e feminino. E aí vocês percebem aqui, a gente está trazendo produto para atender a necessidade e desejo do mercado, e não uma necessidade e desejo da mãe. Percebem como é diferente? Outra coisa, qual a grade de tamanhos predomina? A maioria das pessoas que responderam a pesquisa, qual foi a grade predominante? Que eu falei para você que você não precisa trabalhar do P até o tamanho 16. Pode trabalhar? Pode, só que requer mais investimento, mais tempo de dedicação da mãe e também mais investimento, porque você vai ter que ter opções de peças do P até o 16, 20. Você já parou para pensar? Gente, ó, é PMG 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 15 tamanhos. Se for masculino e feminino, 30 tamanhos. Pensa você ter variedade de peças, ter opções de peças para 30 tamanhos. Gente, vocês não têm ideia. E a maioria das pessoas começa do P ao 16, do P ao 20. Por isso que quebram, porque é muito. Então, assim, você tem que ter investimento para poder ter opções em todos os tamanhos. Você tem que se dedicar mais, então seu tempo vai ser mais. Então, você precisa se dedicar mais para ter uma grade maior. Fabiana, é meu sonho trabalhar do P ao 20. Tudo bem, se você tem dinheiro para ter essa variedade, se você tem tempo para se dedicar. E outra coisa, precisa de equipe. Para trabalhar do P ao 16, você vai ter que fazer compras, você tem que fazer reposição, você tem que vender, você tem que colocar nas redes sociais, você tem que gerir redes sociais. Então, assim, tem que ter equipe. Sozinha, do P ao 16, provavelmente você não vai conseguir. Então, a partir disso, você consegue definir uma grade. Então, você pode escolher. A maioria era de 0 a 9 meses. Ah, não, então eu posso trabalhar do RN até o tamanho G. Não, a maioria tinha de 1 a 2 anos, então do 1 ao 3. A maioria tinha 3 anos, então dá para trabalhar do 4 até o 6, o 8, até o 10. Eu falo dessa forma que geralmente as fábricas dividem dessa forma. Do P ao G,
do 1 ao 3, do 4 ao 10, do 12 ao 20. Então, por isso que eu estou dividindo dessa forma. Aí depois já vem a moda teen. Não, a maioria tem filhos de 8 anos para cima. Então, vai ser uma grade do 12 para frente. Então, assim, você escolhe uma grade, aquela que dominou mais, e você começa com aquela grade. Lembrando que, né, o que eu disse para vocês, não é porque você vai começar com essa grade, que você tem que casar com essa grade para sempre, e nunca mais vai mudar e vai ser para sempre assim. Não. Você pode fazer alterações, não tem problema. Depois você vai fazer a análise e às vezes vai entender que é necessário fazer essas alterações. E você pode fazer depois, tá bom? Até deve, né, fazer. Qual a classe social predominante? A maioria das pessoas estavam mais pela profissão, ou elas mesmas deram uma ideia de renda. Elas estão na classe mais alta? Elas estão numa classe mais baixa? Qual que é Por quê? O que isso vai te dizer? Porque se a maioria está ali na classe A, classe B, dá para você trabalhar com um produto com um preço mais elevado, um diferencial, né? Um produto com valor mais agregado. Ah, não, a maioria das pessoas estão na classe C. Ah, então talvez preciso trabalhar um preço mais acessível. Então, assim, isso vai dizer muito com o preço que você vai trabalhar. Porque não adianta você trazer uma peça de R$ 200 se o público que você vai trabalhar não tem condições financeiras de comprar essa peça. E aí vai ficar parado, e aí se você não vai vender. Aí é aquele negócio, eu não estou vendendo, eu não estou vendendo, não estou vendendo. Mas será que você trouxe o produto certo para o seu público? Será que você fez essas análises? Talvez o erro esteja justamente aqui. E também o inverso, tá? Não adianta você trazer também um produto com preço acessível se o que o seu mercado quer é um produto diferenciado, de alto valor agregado. Você vai ficar com o produto parado, porque não é isso que as mães querem, não é essa a necessidade do mercado. Então, vai também ficar com o produto parado, vai perder dinheiro. Então, é muito importante você avaliar também o que a pessoa está disposta a pagar e trazer o produto certo, alinhado para esse público. Existem marcas que estão saturadas nesse mercado, às vezes todos os concorrentes, você viu ali, ou todas as mães compram as mesmas marcas, então quer dizer, já está batida aquela marca, todo mundo trabalhando com as mesmas marcas. Aqui tem muito disso, todo mundo trabalha com Kili, né? Todo mundo tem Kili. Então, você vai trazer Kili, vai ser só mais uma, né? E eu acredito e espero que você não queira ser só mais uma no mercado. Existem marcas a serem exploradas que mães falaram que gostariam, que compram, mas não encontram na sua cidade, ou gostariam de comprar e não encontram na sua cidade? Né? Talvez, se for compatível com a classe social, às vezes, né? Se for o preço que dá, talvez seja interessante. É compatível, né? Tem que avaliar isso também. Porque às vezes a pessoa põe ali, eu gosto muito de comprar na marca X e não encontro aqui. Mas aí você vai ver, é um preço que não dá para trabalhar com o público com a necessidade que o mercado está dizendo. Então, só ela consegue comprar aquele estilo, aquele preço de produto, ou só ela gosta daquele estilo específico. Não está alinhado com a necessidade das outras mães. Então, não é compatível. Quantos estão dispostos a investir em uma peça para o dia a dia? E para sair? E para presentear? Tentando acompanhar, Isma. Peraí, deixa eu só desligar. Mas tá bem, graças a Deus. Um microfone. E os seus também? Passou a virada bem? Passou em casa mesmo? Tá na família? Graciele? Sim. Graciele? Sim. Não, é Jéssica. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não, agora sim. Pronto. E aí, quanto essas mães estão dispostas, ou avós, ou tias, a investir numa peça por dia a dia? Quanto estão dispostas a investir para sair e para presentear? Por quê? Por mais que você vai escolher um estilo específico, uma grade específica, nada impede de você ter
outros estilos também. Só que eu vou falar com isso com vocês daqui a pouquinho, só que em proporções diferentes. E aí, você tendo uma ideia de quanto ela está disposta a investir com uma peça por dia a dia, você vai saber qual fornecedor que tem. Aí você vai procurar aquele fornecedor que tem um preço Y de custo para você chegar mais ou menos no quanto ali ela está disposta a investir por dia a dia. Quando for para sair, aí você pode procurar um fornecedor que tenha o custo X para chegar ali mais ou menos no preço da peça que ela está disposta para sair. E para presentear, a mesma coisa. Então, você vai ter uma ideia, isso vai te ajudar também na escolha do produto também, que você deve trabalhar, quanto ela está disposta a pagar. Assim, você tem uma ideia de até quanto você pode ir ali, seja produto dia a dia, seja para sair, seja para presentear. Qual a principal necessidade e desejo dessas mães? Essas mães estão carentes de atendimento? Essas mães estão carentes de mais opções de atendimento online, mais facilidades, mais agilidade, mais atenção mesmo, ou de um atendimento que vá até a mãe, de um delivery, de uma malinha, um atendimento em casa, ou essa mãe está precisando de peças com preço mais acessível, peças diferenciadas, com maior valor agregado. O que essas mães estão precisando? Qual que é a maior necessidade delas? E qual que é o maior desejo que elas mais desejam? Que é justamente em cima dessas necessidades, desses desejos que você vai trabalhar. E depois ainda você vai usar isso, guarde, porque a gente vai usar isso também lá no módulo de vendas também, sempre relembrando, trabalhando em cima dessas necessidades, desses desejos. E aí você vai trazer o produto, o atendimento, a forma de entrega, a forma de atendimento, de mais flexibilidade de forma de pagamento, de acordo com essas necessidades e esses desejos. Em quais redes sociais essas mães estão presentes? E aí você vai avaliar e assim você vai saber quais redes sociais é importante você estar aí presente. Deixa eu ver se tem mais aqui mais alguma pergunta. E feito tudo isso, você está aí já com a sua persona, que a gente chama, já a sua persona prontinha. O que é uma persona? Eu aconselho que, feito isso, você crie, aí pode você desenhar ou você criar a imagem de uma mãe, e aí você pode dar um nome para essa mãe, chame ela como você preferir, pode dar um nome para ela, e aí você vai colocar os principais pontos que você avaliou aí na sua pesquisa. Vai colocar, ó, essa é uma mãe, que essa daqui é a Maria, ela tem 24 anos, ou ela tem 30 anos, ela tem 2 filhos, ela tem um casal, eles usam tamanho 1 e 10, vestem tamanho e 10. Essa mãe, quando ela vai comprar uma roupa para essa criança, para ficar em casa, ela está disposta a gastar X, está disposta, quando é para sair, Y, e quando é para presentear Z. Ela sente muita falta de um atendimento mais humanizado, ou ela quer mais flexibilidade nas formas de pagamento, ou ela quer um atendimento mais rápido nas redes sociais. Então, aí você vai colocando tudo, e aí você vai criar a sua persona. E isso tem uma importância que vocês não têm noção, porque tudo que vocês forem fazer, você vai olhar para a Maria. Vai olhar lá e falar assim, ah, é a Maria. A Maria gosta disso, a Maria quer isso. Eu não posso esquecer, eu tenho que trazer esse produto, porque é isso que a Maria quer. Que ela mais sente falta, você pode colocar lá no seu questionário também, pergunta para ela. O que você gostaria de uma moda dia a dia? Pergunta, né? Estilo de produto também. Ela quer isso, a necessidade dela é isso. Que, na verdade, vai ser um resumo, que você vai pegar um resumo, mas, assim, o que se destacou mais? Qual foi a necessidade maior na sua pesquisa e qual foi o desejo maior? E aí é justamente... e aí, sabendo isso, eu tenho que trazer... A maioria dos tamanhos foi do 4 ao 10. Então, eu vou trabalhar com a grade de tamanhos do 4 ao 10. Se foi masculino e feminino ou não, foi só feminino. E aí, sempre olhando para Maria, sempre trabalhando voltado para atender as necessidades e os desejos da Maria. Porque quando você atender os desejos
e as necessidades da Maria, você vai estar atendendo os desejos e necessidades do seu público-alvo. E você vai se transformar em uma referência daquele grupo de mães, que eu disse para vocês, sempre que eu quero um biquíni, eu vou comprar na Karina, porque ela é uma especialista em biquínis, né? Então, assim, você vai ser ali a referência de todas as Marias, né? Que tem ali as mesmas características da Maria. Então, isso também é muito importante. E aí, a partir disso, você vai conseguir, agora é a hora de você, né, juntar. Agora você junta. Você tem aqui um resultado da sua análise de concorrentes, tem um resultado da sua análise de clientes, e aí você vai avaliar. Aí dá para, de acordo com que veio sua análise de clientes, você olha a sua de concorrentes e fala, não, encaixa. Aqui deu que existe a necessidade Y, e eu olho aqui para meus concorrentes, realmente existe essa necessidade. Casou, é isso. E aí você vai vendo. Aqui diz que a grade é Y. Aí você olha aqui, às vezes na análise de concorrentes, realmente existe essa necessidade mesmo. Essa grade aqui, existe uma deficiência, meus concorrentes realmente não estão atendendo essa grade. Então, realmente, essa grade... Então, você vai somando. E aí, quando você soma os dois, você vai saber exatamente preço ideal, a grade de tamanhos ideal, estilo de produto ideal, para o seu público-alvo, sendo sempre específica em grade, específica em estilo e sendo referência em um determinado produto, determinado preço. É como as pessoas vão te ver. É como que você quer que as pessoas te enxerguem. Eu quero ser uma referência de produto de alto valor agregado. Eu quero ser uma referência em biquíni. Eu quero ser uma referência em pijamas. Eu quero ser uma referência em moda blogueirinha. Então, as pessoas precisam olhar para você. Por exemplo, eu era uma referência em vendas de roupa para o dia a dia, sem sair de casa. Né? Então, a mãe, quando ela pensava, eu preciso de uma roupa para o dia a dia, mas eu não quero sair para comprar. Eu era a primeira pessoa, a minha loja era a primeira loja que vinha à cabeça das mães. Então, você precisa ter referência em alguma coisa. Hoje, a Flaviane é referência em ensinar mães a vender roupas infantis em casa, específica. Percebem que eu sou específica? Eu podia ensinar mães a vender roupas infantis, loja física, online, em casa. Por que eu escolhi em casa? Vou ser específica. E aí, quem vai se identificar comigo? Quem? Porque eu quero falar com um grupo de mães que quer vender em casa. E aí, quem vai se identificar comigo? Mães que querem vender roupas infantis em casa. Então, é isso que você precisa identificar também aí para sua loja e fazer a mesma coisa. Agora, a gente encerrou a parte de análise de clientes. Vamos para a parte de escolha de produto.